Conversas de Café. A proposta deste canal de podcast consiste em provocar reflexões a partir de conversas entre amigos. Colocamos em pauta os temas mais diversos, partilhamos ideias e percepções, expurgamos nossos demônios e, como em quase todas as conversas de café, quase sempre salvamos o mundo. Bem-vindos, bem-vindas a mais um podcast do nosso canal de podcast Conversas de Café. Hoje nós trazemos aqui a discussão, mais uma obra que permanece extremamente atual, nesse caso agora A Insustentável Leveza do Ser, de Milan Kundera. Tem uma narrativa que se desenvolve na década de 1960 na antiga Tchecoslováquia, a atual República Tcheca, e é interessante porque toda a narrativa se desenvolve em torno de 4 personagens centrais da obra e que retrata uma realidade que parece que de tempos em tempos volta à superfície, né? São questões políticas, ideológicas, que se misturam ao mesmo tempo com os relacionamentos, e a obra trata muito aspectos que se relacionam com outros podcasts que nós já tivemos aqui, já apresentamos a vocês, e que o ouvinte vai poder, se tiver tido a oportunidade, tiver ouvido especialmente o podcast em que discutimos um pouco sobre a obra de Bauman, sobre modernidade líquida, vai perceber que há conexões muito intensas, inclusive o próprio Bauman faz referências a isso, né, Pascoal? O que você tem a dizer sobre essa obra? A propósito de Kundera e da Sustentável Leveza de Ser, um outro autor que já falámos aí num outro episódio, que foi Bauman, referiu-se a Kundera retratando essa obra, A Sustentável Leveza do Ser, como o centro da tragédia do mundo moderno. Se bem me recordo, Kundera tem 4 personagens principais, 2 femininas e 2 masculinos, em que no fundo narra a história dos relacionamentos entre essas pessoas e permeia, ou digamos, vai entre esses capítulos, vai incluindo outras referências a filósofos e a acontecimentos históricos. Kundera projeta em seus personagens parte de sua experiência pessoal, não é, Pascoal? Sim, convém contextualizar que, portanto, o autor vem na altura a República, portanto, Checa, que estava ligada à República Eslovaca, portanto, a Checoslováquia, que logo a seguir à Segunda Guerra Mundial ficou bastantes anos segundo o domínio soviético, portanto ligado ao chamado Bloco de Leste, e que isso também acabou por obrigar a Kundera a exilar-se em Paris. Kundera convoca-nos ao existencialismo, né, Pascoal? Dando a nós a responsabilidade sobre a felicidade em nossas vidas, né? Na própria relação entre peso e leveza, é uma dicotomia constante. Kundera refere-se logo no início do livro a Nietzsche e a ideia do eterno retorno, em que reflete sobre isso e no fundo questiona, portanto, essa ideia, referindo a uma dada altura, portanto, que se isso fosse assim, portanto, a Revolução Francesa, portanto, se ela se repetisse eternamente, digamos, a historiografia iria ter menos orgulho no Robespierre. E a uma dada altura diz, e passo a citar, digamos, portanto, que a ideia do eterno retorno designa uma perspectiva em que as coisas não nos aparecem tal como as conhecemos, aparecem-nos sem a circunstância atenuante da sua fugacidade. Essa circunstância atenuante impede-nos efetivamente de pronunciar um veredito. Podemos condenar o que é efêmero? Nesse ponto ele fala sobre a questão da vida cíclica, não é, Pascoal? Eu queria voltar lá àquele ponto do peso e leveza, né? Eu sei que há muita abordagem disso e com base no existencialismo. Noutra passagem, o Kundera fala precisamente da noção do peso e da leveza e o que escolher, não é? E o que fala, portanto, como eu já disse, ele recorre frequentemente
filósofos, e no fundo a citação de diversos filósofos, fala de Parménides, e diria o seguinte: Parménides respondia: o leve é positivo, o pesado é negativo. Tinha ou não razão? Essa é a questão. Uma só coisa é certa: a contradição pesado-leve é a mais misteriosa e ambígua de todas as contradições. A riqueza da obra de Kundera está justamente em convocar-nos a refletir sobre essas dicotomias, não é, Pascoal? Uma ideia também que me ficou da obra de Insustentável Beleza de Ser foi aquilo que o autor se refere como kitsch, que, se bem me recordo, estava associado a algo que o ser humano, no fundo, sabe da sua existência, mas que procura, digamos, negar essa existência ou ocultar essa existência. É interessante essa reflexão, que faz-nos lembrar uma obra de Jean-Paul Sartre intitulada O Ser e o Nada, que foi publicada pela primeira vez em 1943 e que aborda justamente isso. O indivíduo, ele, a partir do momento que ele tem consciência de si, ele passa a existir, ou seja, a consciência, a existência é a necessidade. E as personagens na obra são contextualizadas nisso. Por exemplo, juntando a referência histórica à própria história de dois personagens, portanto, fala a uma dada altura, e fazendo a contextualização, diz assim: 5 anos depois do exército russo ter invadido o país de Thomas, Praga estava muito diferente. As pessoas com quem Thomas se cruzava na rua não eram as mesmas de antigamente. Fim de citação. Portanto, mais uma vez vemos as passagens de caracterização histórica que o autor vai fazendo. É isso, Pascoal. Muitas vezes a gente pega uma obra como essas, como A Insustentável Leveza do Ser, de Milan Kundera, e a gente tem dificuldades em até associar algumas coisas a princípio, porque passamos a olhar de forma muito simplificada, vendo apenas um romance, mas é uma obra com um caráter filosófico bastante intenso, é uma obra que traz abordagens sociológicas muito complexas, né? E que vale a pena fazer uma reflexão mais profunda sobre ela, né? E cabe ao ouvinte, se tiver a oportunidade de ler Insustentável Leveza do Ser, que tenha muita atenção às personagens Teresa, Thomas, Sabina, Franz, que considerem o aspecto biográfico do autor, né? O seu background na República Tcheca, os fatores emocionais, psicológicos que tanto o afetaram, né? A própria perda da nacionalidade, ele teve a nacionalidade revogada, né, em 1979, daí o fato dele ser considerado como um autor tcheco-francês, né? Porque ele recebe a nacionalidade francesa. Ele tem uma história de vida muito interessante, né? Milan Kundera tem uma história de vida realmente que vale a pena a pessoa prestar atenção a ela e fazer um paralelo com esta obra, porque os aspectos históricos, antropológicos devem ser considerados toda vez que a gente tem em mãos algum romance, porque por muitas vezes ele está se relacionando a isso. É lógico, tem que considerar sempre que isso é uma obra de ficção, que existem aspectos ali que foram apenas construídos para fazer parte daquela narrativa. Só que é natural que o autor acabe por colocar aspectos históricos dentro de sua narrativa. Isso é bastante natural. Por isso, vale a pena fazer reflexões toda vez que a gente tem em mãos uma obra como Insustentável Leveza do Ser. Principalmente esta, não é, Pascoal? É isso, amigo. E acho que o ouvinte já tem pelo menos algumas deixas e, portanto, poderemos, se calhar, terminar por aqui. É isso mesmo, Pascoal. Um abraço, Pascoal. Tchau, tchau. Conversas de Café.